noite, queridos ouvintes e internautas, e principalmente você, corretor de seguros, que nos acompanha todas as quartas-feiras, aqui direto dos estúdios da Exclusiva FM São Paulo. Eu sou o Fábio Sorol e está começando mais um programa profissional de seguros. E é lógico, eu nunca estou sozinho. Aqui do meu lado direito, vocês já o conhecem, ele é do tempo em que ficar confinado era apenas um reality show. Boa noite, meu querido amigo Marcelo Brancati. Boa noite, seu Fábio Sorola, boa noite ao nosso grande convidado aqui que nos acompanha, a toda a nossa audiência. Lembrando, Facebook, Profissional de Seguros Oficial, Instagram e YouTube, Profissional de Seguros Oficial. Estamos voltando, né, com os nossos microfones aqui devidamente seguros, protegidos, num ambiente da rádio também bastante protegido, cuidado aqui pelos nossos colegas. E a impressão minha, o senhor está um pouco mais obeso, seu Fábio Sorol. Muito pelo contrário, estou malhando em casa, trabalhando em casa, fazendo tudo em casa, Marcelo. Que legal, finalmente, hein? Depois de tantos anos. É que a telinha deixa a gente um pouquinho mais gordo, você não viu o Jô Soares? E o que nós temos hoje, hein? Nós temos alguém aqui muito especial, um tema fantástico. Olha, o tema de hoje, seu Marcelo, é corretores de seguros. Vamos sair da zona M. M? De Marcelo ou outro M? Nós vamos descobrir já já. E o nosso convidado de hoje, ele é mentor especialista em corretores de seguros, tem mais de 20 anos no mercado, experiência no mercado segurador, já atuou por grandes seguradoras, e hoje ele ajuda os corretores de seguros a alavancarem suas vendas e se tornarem mais produtivos. Seja muito bem-vindo, André Rezende. Muito obrigado, boa tarde, boa noite já, né? Tudo bem com vocês, corretores que estão ouvindo aí, corretores de seguros? Boa noite, Fábio, boa noite, Marcelo aqui, obrigado pelo convite. Estou muito feliz em poder participar aqui desse projeto, aqui da rádio com vocês, poder trazer um pouco da experiência, compartilhar um pouco das nossas dores, enquanto consultor, enquanto corretor de seguros. Eu acredito que esse bate-papo aqui vai ser bem interessante e bastante divertido. Muito obrigado pelo convite. Nós agradecemos. André, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A gente já vinha namorando, entre aspas, a Amanda aqui não nos entenda mal. Conte-nos os detalhes. Mas desde o começo do ano a gente está tentando agendar com o André aqui e as agendas não estavam dando certo. Verdade. E hoje acabou conseguindo as agendas. Muito obrigado pela sua participação. Marcelo, sair da zona M seria da zona do Marcelo? Tomara que sim, né? Porque eu estou preocupado com esse M aí, seu Fábio. Mas fica o enigma. Fiquem até o final do programa para saber, então. Vai ser a última frase do programa. Mas vamos lá. O que é a zona M? Vamos lá, já posso dar spoiler do que é a zona M. Muito bom. Eu comecei a fazer essa brincadeira da zona M tem poucas semanas, né? Mas eu quero contextualizar primeiro antes de falar o que é zona M. Posso? Você me permite aqui? Atendendo já os corretores há algum tempo e vendo como é que está esse mercado de seguros, e principalmente agora nessa época de quarentena, nessa crise que a gente está vivenciando aí, óbvio que agora potencializou muito, né, as dores que a gente tem, os desafios que a gente tem nesse mercado de seguros. Mas antes mesmo de tudo isso acontecer, eu percebia já que a nossa categoria tem um perfil de que tudo é muito difícil, né? De que é difícil vender, de que é difícil ter novos clientes, de que é difícil fazer uma venda cruzada, enfim. É o perfil hard, o dia é o seu azar? É mais ou menos isso, E aí eu falei, poxa, a gente precisa sair de uma zona de conforto, né? Que é muito dito hoje aí por vários especialistas. Você tem que sair da zona de conforto, tem que começar a fazer algo diferente, se reinventar. E aí eu procurei colocar um nome aqui para trazer uma provocação sadia, que é sair da zona do mimimi. O mimimi. É o grande mimimi. Então, por que eu falo zona do mimimi? Né? Isso está muito atrelado a muitos conteúdos que a gente acaba compartilhando no mercado, não só o meu mesmo, eu vejo de muitos colegas aí do mercado de seguros que acabam querendo ajudar, né, a nossa categoria, e ainda assim a gente vê, não somente dos corretores, mas do mercado de uma maneira geral, que tem muito mimimi, né? E eu vejo que alguns corretores estão conseguindo se sobressair mesmo com toda essa crise. E com base nessa zona do mimimi, a gente acabou adotando algumas estratégias, inclusive na própria corretora, que não tem que ter isso, né? Eu acho que a gente está passando uma crise nova,
A gente está passando por um momento que ninguém imaginava passar. Verdade. E a gente está se reinventando, né? Tanto que tem pessoas dentro da nossa equipe que são operacionais e que hoje estão vendendo. E a gente teve que se reinventar nesse momento, né? Por conta de toda essa crise que a gente está vivenciando. Então, a zona do mimimi, onde tudo vai começar, que é o tema que eu propus aqui para a gente poder bater um papo e poder falar muito disso no dia a dia do corretor, né? Que a gente sabe que tem muitos desafios, mas também tem muitas oportunidades. Eu já tenho uma pergunta para você, mas antes que o Marcelo Brancati comece com o seu mimimi, eu quero chamar aí o vídeo da Montana. Thiago, se já tivesse, você pode soltar para a gente, por favor? Um recadinho dela aí, rapidinho. Para sua empresa crescer, a agência Montano sabe. Com websites, lojas virtuais, redes sociais, links patrocinados, identidade visual e materiais impressos. Descubra qual é o melhor caminho para sua empresa crescer. Entre em contato. atendimento@amontano.com.br. Amontano, soluções criativas, online e offline. amontano.com.br. Muito bem, recadinho da Aline da Montano, a agência que toma conta aqui do nosso programa, né, Marcelo Brancati? Aliás, vamos ter muita surpresa daqui para frente, hein? Já está saindo do forno aí, aguardem. Marcelo Brancati, tá meio quieto hoje. Eu tô querendo aqui, tô na expectativa, louco para perguntar Pergunte. pro nosso querido convidado, como que a gente sai desse mimimi? Como sai do mimimi? Boa pergunta. Boa pergunta, Marcelo. Espero que não tenha mimimi nos comentários, tá? Mas vamos lá, gente. Eu acho que a primeira coisa que eu posso compartilhar aqui, e tudo que eu vou compartilhar, que eu vou falar para vocês aqui, corretores e corretoras de seguros, são coisas que eu vivencio, tá? Eu não gosto de trazer orientações, recomendações de coisas que eu não vivencio. Então eu gosto de falar muito do que a gente tem no dia a dia. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que estabelecer na rotina do corretor de seguros é uma rotina. Sim. E que muitas vezes não tem. Eu escuto muito isso, né? A maioria dos corretores que eu faço a mentoria, que eu faço a própria consultoria, quando a gente começa a fazer uma entrevista, começa a fazer algumas perguntas, isso assim, é padrão de 90% das pessoas que eu falo. André, eu não consigo me organizar. E boa parte desses corretores trabalham em casa. E aí, quando fala que não consegue se organizar para fazer o trabalho de prospecção, não consegue se organizar para controlar as cotações que fazem, não conseguem fazer o acompanhamento das cotações e estudos que enviam. E aí a gente começa a se aprofundar, eu costumo dizer que a gente faz as perguntas para descascar a banana. Você vai fazendo várias perguntas até achar a causa raiz. E normalmente está relacionado à preguiça. Isso é, por isso que eu falo, sem mimimi. Quando a gente começa a falar, começa a questionar, não tem um motivo muito, nossa, eu não consigo fazer porque realmente eu tenho um problema sério de saúde. Não é isso, normalmente é porque é preguiça, é porque falta disciplina. Eu posso contar aqui um case, né? Sim, obviamente falar do corretor, mas eu tive uma experiência de uma corretora de seguros que, num dado momento que eu estava questionando a rotina de trabalho dela, ela não sabia o horário que ela acordava todos os dias. Uma pergunta simples, né? Qual é o horário que você acorda para Mas começar que a Deus trabalhar? quiser, eu acordo. E aí a gente vai descascando, a gente começou a perceber que ela acordava por volta de umas 10 horas da manhã, começava a trabalhar às 11, Já foi. meio-dia almoçava e 3 horas parava o expediente. Que corretor que vai conseguir sucesso desse jeito? Isso é coisa de política. Não era deputado? Não é, então, desconfiei também, né? E aí você começa a ver outros padrões de pessoas que têm um trabalho dentro de casa e que se confundem muito com as atividades de casa. E uma coisa muito importante, né? Quando você separa o tempo para trabalhar de casa, você tem que ter o tempo para trabalhar e você tem que ter o tempo para dedicar para as suas atividades de casa. E aí a gente escuta muito, né? A gente que fala, pô, vou todo dia ao mercado. Pô, mas por que você vai todo dia ao mercado? Você não consegue se controlar e fazer um planejamento de uma vez por semana? Porque todo dia que você vai é pelo menos 2 horas que você perde. Que é o tempo de você ir ao mercado, fazer compra, voltar. Essas 2 horas você podia fazer aí 2 horas de prospecções.
Então tem muita coisa relacionada à rotina de excelência do corretor, que eu pego muito no pé e que muitos acabam deixando isso de Mas lado. olha que interessante, né, Marcelo? Porque com essa nova readaptação, muitos estão trabalhando de casa. Mas a realidade de muitos corretores já trabalham em casa. Né? E você está tocando num tema muito importante que é a disciplina. Eu estava vendo um vídeo de um diretor aí de uma grande seguradora, ele trabalhando no home office e trabalhando como se estivesse dentro da companhia, inclusive com o seu crachazinho pendurado. Né? E até uma pessoa perguntou, mas você está em casa com crachá, né? Ele falou assim, mas essa é a minha rotina. E foi automático. Eu bloqueei, né? Perfeito. Já colocou o crachazinho e tal. Ele falou, eu preciso manter essa rotina, porque senão eu posso cair no relaxo. Estou em casa mesmo, né? Isso. Aí você vê algumas lives ou algumas reuniões aí, digo aparecendo de cueca, né, Marcelo? Não, só estou falando, afirmando, né? Não é com você. Claro. Você não faz esse tipo de coisa, né? Não, até porque a gente é filmado só da cintura pra cima, né? Mas assim, Continua aí. é que, pegando aí um gancho ali, e até pedindo para o André comentar um pouco a respeito, eu tenho a impressão que a resposta, parte da resposta vem da origem da formação do negócio. Boa parte dos profissionais que se tornaram corretores e empresários, via de regra, eles trabalhavam em áreas comerciais, seja de seguradoras, ou até mesmo de corretoras, ou de outros segmentos, mas notadamente áreas de vendas. Então, e esse perfil comercial, vendas, ele conflita com outras atividades que exigem de um administrador do negócio, né? Então ele deixa de ser o vendedor apenas, e ele tem que melhorar essa habilidade e competência, mas ele passa a ser o administrador, o financeiro, o back-office. Então, e aí nesse momento ele enfrenta os desafios de fazer aquilo que ele não gosta. E quando a gente faz aquilo que a gente não gosta, a reação é a reação de fuga, né? Perfeito. Então você procrastina aquilo que você não gosta, você vai empurrando com a barriga, porque não está no teu DNA. Então talvez, como lidar, como resolver isso? É um processo de reprogramação mental, passa talvez por um apoio de uma consultoria, coaching, mentoring, quer dizer, aí eu acho que vem o pedido de ajuda. Porque, poxa, eu tenho que me programar, eu não gosto de fazer essa atividade, mas não é necessária. Então, como fazer dentro de um contexto, como que a gente resolve essa questão? Legal, Marcelo, muito bom, muito bem colocado isso, porque de fato é o que a gente presencia, né? E você trouxe esse tema, né? Normalmente são comerciais que vão lá, se habilitam, tiram seus app e abrem a corretora. Isso é muito verdade, normalmente, isso até a gente percebe isso no dia a dia, né? E quem é um bom comercial que está ouvindo a gente aí vai se identificar. Normalmente um bom comercial, uma pessoa que trabalha na área comercial, dificilmente gosta de fazer trabalhos operacionais, né? De fazer planejamento, né? E isso é muito comum. O que eu costumo dar de orientação para pessoas assim, que é um número muito grande? Tem um princípio que eu aprendi com um mentor meu, e aí é legal quando você traz assim, poxa, se eu não sei fazer isso, deixa eu buscar alguém que me ajude a fazer, e tá tudo bem, né? Você acaba ganhando tempo, né? Algumas etapas no processo, isso é muito legal. E eu tenho um mentor. E eu aprendi uma coisa com esse mentor e eu apliquei isso na minha vida, porque eu trabalhei durante um bom tempo na área comercial. E quando eu fui trabalhar como consultor, como corretor, os 2 primeiros meses eu patinei muito porque eu não queria fazer essa parte chata, essa parte do planejamento. Eu fiquei 2 meses acordando tarde, eu fiquei 2 meses fugindo, procrastinando, literalmente empurrando com a barriga. E aí eu fui buscar conhecimento, fui buscar um mentor. E ele me ensinou um negócio que se chama o princípio da inevitabilidade. O que é esse princípio da inevitabilidade? É você colocar isso de uma maneira organizada numa agenda ou no celular. Eu utilizo os dois. Então, eu utilizo... Tem tanto aplicativo bacana hoje, né? De graça ainda, né? É gratuito, né? Não precisa nem pagar. E você tem o celular, né? Você pode colocar, por exemplo, aqui eu tenho alarme para tudo. Eu tenho alarme para acordar, eu tenho alarme para ler livro, eu tenho alarme para não fazer nada, eu tenho alarme para fazer meus conteúdos, eu tenho alarme para publicar os meus posts, eu tenho alarme para colocar os meus memes que eu coloco na rede social, eu tenho alarme para tudo. E se tudo isso não funcionar, ainda tem a Amanda para pegar no seu Ainda tem a Amanda que pega no meu pé, e é maravilhosa, né? Aliás, é minha parceiraça aí, que me apoia muito na jornada. Mas é verdade, isso acontece. O que me ajudou? Porque eu coloco, e aí eu utilizei uma outra estratégia.
Qual o período do dia que eu sou mais produtivo? Qual o período do dia que eu tenho uma energia melhor? É na parte da manhã. E aí o que eu aprendi? Que na parte da manhã, como eu tenho uma energia melhor e maior, eu deixo para fazer as atividades que eu não gosto muito. As atividades mais chatinhas, eu faço de manhã. Então eu acordo, aí tem um tempo que é só para mim, que é a minha leitura, faço uma meditação. Quando eu começo efetivamente a trabalhar, eu vou fazer a parte que eu não gosto muito. É aquela parte que assim, se eu deixar, eu vou empurrar e não vou fazer. Então eu já, logo de cara eu faço. Por que eu faço? Porque está na minha agenda. Hoje, a minha agenda, quem é meu chefe? É a minha agenda. Eu não tenho um chefe hoje que manda em mim. Então eu coloquei na minha cabeça, que acho que é aquele mindset de crescimento, né? Que a gente sai do corporativo e você fala, poxa, eu não tenho um chefe agora, né? Quem que vai pedir para eu fazer alguma coisa? Então hoje a minha chefe é a minha agenda ou os meus alarmes aqui. Isso tem me ajudado muito e é o que eu recomendo bastante para os corretores que eu atendo. André, eu tenho uma pergunta para te fazer. Deixa eu passar uma voltinha aqui nas nossas redes sociais, ver como é que estão as coisas aqui. Marcelo Brancati, a Gisele está mandando boa noite para todos nós. Boa noite para você também, Gisele. Boa noite. Boa noite. A Natiane Reni, olá pessoal, boa noite, parabéns, André, sucesso sempre. Aliás, acho que eu não comentei no início, mas o André também é professor da Escola de Seguros. Professor lá da Negócios INS. Seguros, né? Professor lá também. Uma grande honra de ser professor da instituição. A Tânia também está mandando boa noite para nós. O Pércio, grande Pércio, boa noite, meu querido. O Pércio falou, voltei. Deixa eu passar só um recadinho, então, do Everton. O Everton você também conhece, né? Da Road. O Everton, além de um E aí eu te parceiro... faço a pergunta que está aqui, tá bom? Tá bom. Thiago, pode soltar aí. Rocha passando aqui para deixar você, corretor de seguros e corretora, atualizado do que está acontecendo. Hoje é o último dia para ser votado, para ser aprovado a medida provisória 905 com as suas modificações que deixava legal a atividade de corretagem de seguros, porém acaba de ser confirmado pela televisão aqui que não entrará em pauta a MP 905, ou seja, ela vai caducar. Isso quer dizer que a SUSEP vai voltar a regular vocês? Certamente não. Se você estava torcendo por isso, pode tirar seu cavalinho da chuva, porque não, a medida provisória não tinha poder de cancelar a carta circular da SUSEP número 2, que ela já dizia que seria tudo por autorregulação. Mas isso eu explico para você mais para frente. Eu quero deixar aqui para vocês em primeira mão que a medida provisória caducou nesse dia de hoje, não será votada. Não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim, saberemos mais para frente. Um grande abraço. É isso aí. O Everton gravou esse vídeo, na verdade, na segunda-feira, Marcelo, após o resultado, né? E a verdade é essa, ainda não sabemos, isso ainda vai dar muito assunto, né? Não sabemos ao certo o que vai acontecer daqui para frente, mas eu concordo com você, Everton, eu tenho a mesma visão. Eu acho que nós vamos cair para a autorregulação mesmo, porque a SUSEP já sinalizou que não vai regular o corretor de seguros, mas vamos ver cenas do próximo capítulo. Quero mandar um abraço também aqui para a Luciana, que está nos acompanhando, a Ana Maria, o próprio Everton Rocha, da Uproad. Um abraço, Everton. Donizete, grande amigo, Donizete Ferreira, da Regula. Um grande abraço para o Daniel também. Isso aí, nossa audiência é muito seletiva. Solange, Edna, Rocha, obrigado pela audiência de todos vocês. André. Sim. Carla Martins, boa noite pessoal, sou de Indaiatuba, corretora de seguros. Vocês acham que o novo perfil desse consumidor vai mudar depois dessa pandemia? Na verdade, boa pergunta. Eu acho que não acredito, né? Já mudou, né? A tendência é que eu não acredito que quando acabar essa pandemia, essa quarentena, que a gente vai voltar ao cenário que era antes. Eu honestamente não acredito nisso. Eu costumo ver o lado bom das coisas e tudo isso está acontecendo apesar de toda essa tragédia, essa crise. Eu acredito que muitas coisas vão melhorar, principalmente para o nosso mercado. Recentemente saiu aí uma notícia numa revista de grande circulação aí, não sei nem se eu posso falar o nome aqui, mas pode falar, daí isso é dinheiro, né? Falando que as demandas por planos de saúde, né, seguro de saúde e seguro de vida tendem a crescer muito pós-crise. Isso mostra para a gente uma oportunidade gigantesca no nosso mercado, né? Porque hoje o mercado no Brasil ele tá muito concentrado no automóvel, e que está tudo bem, mas a gente tem outros produtos excelentes para serem ofertados pelos corretores
E eu acho que isso vai ficar cada vez mais nítido, porque as pessoas estão vendo que elas podem, infelizmente, adoecerem, elas podem vir a faltar, né? Então, acho que isso vai trazer um cenário diferente para a gente, já está trazendo. Mas mais do que isso, os corretores precisam acreditar nisso. E os corretores precisam fazer diferente. Aquele corretor que atuava da maneira que atuava antes de tudo isso acontecer, eu sinto lhe informar. A chance de você não perpetuar nesse mercado é grande. Então eu acho que tem que se reinventar junto com essa jornada do cliente que certamente está mudando. Pessoal, aliás, cabe aqui um adendo. O André tem um canal no Instagram que chama André Rezende com você e grava muito conteúdo bacana, mas muito mesmo. Acessa lá que você vê tudo. Todo dia você grava um conteúdo ou não? Todo dia, pelo menos uma pílula de um vídeo aí de Muito 2, legal. Anota aí, ó, Instagram André Rezende com você. Isso aí. E o Everton está falando o seguinte, Marcelo. Notícia bombástica. A SUSEP voltará assim a regular os corretores. Fizemos um caso, teste hoje e passou. Terei que engolir o que eu falei nesse vídeo. Por isso Esse vídeo foi de segunda-feira, Foi de segunda, tá? foi de segunda-feira. Nós vamos Tá perdoar, tá perdoar. Hoje a internet uma hora já está no passado, né? Mas ele falou que já está gravando um novo vídeo para explicar. E aí é que está a diferença de um contador que entende o nosso negócio. Aí é que está toda a diferença. O Everton Obrigado. o Everton é muito mais que um contador, né? Eu não vou dizer o Everton, a Open Road. Ele é fazendeiro também. É fazendeiro e tal. Mas ele traz estratégia, agrega valor para o negócio, ele está sempre à frente, é um visionário. Ô, André, em cima do que você colocou, a gente sabe que em outros países, como os Estados Unidos, países da Europa, em particular, alguns até, por exemplo, como o Japão, dentre outros, países mais evoluídos em nível de consciência, de educação, de formação, o seguro principal é o seguro de vida. Depois vem o automóvel e entre os patrimoniais em geral. Mas o seguro, a proteção, a perpetuidade do bem-estar da família, das empresas, é aquilo que prevalece. E como você, com o advento dessa crise, o que você colocou é que está sendo, tende a ser incendiada a consciência do brasileiro sobre a importância do seguro, seja em razão, quando a gente observa hospitais lotados, pessoas falecendo, famílias desamparadas, tudo isso são argumentos de vendas, são provas sociais inquestionáveis que estão sendo bombardeadas pela mídia, que mudam o padrão de consciência das pessoas. Então, eu também concordo contigo. Eu acho que a gente está tirando a desgraça, do ponto de vista comercial do negócio, a gente está tendo um apoio da mídia, como nunca teve, no sentido de conscientizar as pessoas sobre a importância desses seguros. Verdade, perfeito. Eu acho que é legal, é o que você falou, a gente separar, né, o que está acontecendo com as pessoas e do ponto de vista comercial é importante trazer isso, porque senão, poxa, está se aproveitando do momento, não é isso. Mas se a gente parar para analisar para o corretor, né, quando acontece de chegar um cliente para o corretor que ele já teve um carro roubado, um carro com uma colisão, uma casa que já foi incendiada, foi furtada, uma pessoa que já teve um problema de acidente ou doença, é mais fácil fechar para essa pessoa ou aquela pessoa que nunca teve? Então, por que não aproveitar esse momento, essas matérias que estão saindo aí em vários canais para utilizar como venda? Então, acho que isso, por isso eu falo, os corretores que estão pegando isso e afiando o machado nesse momento, são os que realmente vão se diferenciar. E aí está o trabalho do corretor de seguros, né, André? Porque a gente ficou vivendo desde o finalzinho do ano passado, a profissão não acaba, aquela bagunça toda, e a bagunça, pelo que o Everton informou, acho que vai acabar a bagunça. Mas aí está o diferencial, né, Marcelo? Do profissional de seguros, do corretor profissional de seguros, de poder auxiliar e assessorar o seu segurado. E nós estamos vendo isso agora. Nós estávamos falando antes de começar o programa, nós estávamos conversando junto com o André, que a gente tem que perguntar onde que a gente pode inovar então. Tá? Como que a gente pode então se adaptar ou criar, não só se adaptar, mas criar uma nova perspectiva, o famoso Oceano Azul. Como que a gente desbrava isso, encontra novos mercados, novas oportunidades? Deixa eu complementar a sua pergunta com a pergunta da Cris Borges, que ela está falando o seguinte: André, sou mentora de novos negócios. Que ponto você considera que o corretor de seguro está maduro como empresário e não somente como um técnico de seguros? Eu vou responder. Quem que A Cris Cris Borges, Borges. né? Cris, obrigado pela pergunta.
eu vou fazer essa resposta com base no livro que eu li, que chama O Mito do Empreendedor. Muito bom. Excelente, esse livro é excelente, né? E esse livro, quando eu li, ele deu uma virada na minha cabeça, assim, de chave, né? Porque é o que a gente passa, que a gente vivencia, né? E o Mito do Empreendedor, ele fala muito isso, ele fala de 3 perfis lá, né? De você ter essa questão de ser técnico, administrador e ser um empreendedor. E muitas vezes o corretor de seguro, até por uma experiência do passado, que pode ser de uma seguradora ou porque ele era funcionário de uma corretora, óbvio que a gente tem situações que ele saiu do mercado, está mudando, né? Mas boa parte que sai de seguradora é funcionário de corretora. Ele vai abrir a corretora dele e normalmente ele vai ser um bom técnico, porque ele conhece do produto, ele conhece do automóvel, do residencial, do vida, do saúde. E aí ele começa a apanhar, porque ser empreendedor, né, ser empresário, você tem que cuidar de todas as outras frentes, como o Marcelo falou, né, que é o financeiro, é o back-office, é o comercial. E normalmente isso é um calcanhar de Aquiles para o corretor de seguros. Dificilmente, logo de cara, assim, que ele vai começar a empreender como corretor, ele consegue abraçar tudo muito bem. O que eu poderia dar de resposta para concluir essa pergunta é assim, eu acho que se você não tem as 3 habilidades muito bem formadas, foque em vendas. Porque eu acho que hoje a venda, se o corretor não vende, não tem como, as outras coisas não funcionam. Então, eu acho que utilizar muito a metodologia de venda pode ajudar, principalmente no começo, e aí com o tempo ele pode adquirir as habilidades, porque tudo para mim é treinável, como ele pode contratar outras pessoas para ajudar ele no que ele não é bom. Marcelo Brancacha, o Amaral está mandando boa noite para nós. Poxa vida, Amaral, saudades, hein, do Amaral. Daquelas corridinhas do parque. O Amaral é um personagem muito ímpar. É um personagem ímpar. É um personagem ímpar e, acima de tudo, muito positivo e é muito bom ter o E a Amaral. Paula Souza está mandando uma boa noite para nós. Forte abraço. André Rezende, arrase. Muito obrigado, Paulo. Paula, você está precisando voltar aqui com a gente para a gente bater um papo também, viu? Paula, legal. É? Ô André, em cima do que você colocou, então, você descreveu um cenário de vendas. Qual é, então, na tua visão, qual é o cenário que tem que ser construído para o sucesso? Não vale dizer daqui para frente, porque eu acho que talvez sempre essas mudanças todas vão continuar acontecendo, seja por motivo de doença, o que for, econômico, crise, sempre vem algo para trazer movimento, né, e alteração do ciclo. Mas como que você enxerga o modelo ideal de vendas daqui para frente? Marcelo, esses dias eu estava refletindo muito, inclusive com a Amanda, né? A gente fala muito de negócios, né? A gente consegue separar bem essa parte do trabalho e a gente estava pensando assim, poxa, antes da quarentena, nós, corretores, reclamávamos que era difícil marcar uma visita porque ninguém tinha tempo. Agora com a quarentena, todo mundo tem tempo e as pessoas têm dificuldade de fazer uma reunião por chamada de vídeo. E aí a gente ficou se questionando, e quando acabar tudo isso, qual vai ser o próximo desafio, né? Mas, pensando em tudo isso, nesse cenário todo, no meu ponto de vista é o que eu faço, tá? Vendas é uma metodologia, né? A matemática, eu sou péssimo em matemática, eu não sei se meu amigo Ideobrando está aí ouvindo, um grande professor da INS também, mas é um cara fera em matemática e em relações humanas. Aliás, um grande abraço para o Ideobrando. Ideobrando é um fantástico. Então, o Renato também não ficasse com o Silvio, o Renato também. Verdade, O Romeu também. O Fred, o Felipe, todos... E aí vai. E tem uma frase muito legal, né? Que a matemática é a mãe das relações, né? Para mim é uma conta muito simples quando a gente fala em vendas. Poxa, para eu vender 2 produtos hoje, eu preciso pelo menos, para mim isso é muito claro, tá? Como a gente fala de serviço. E isso foi uma sacada que eu tive com o Flávio Augusto. É um cara fantástico, né? Do WhatsApp, lá da Morgan City. Ele falou assim, cara, para vender 2 planos, cursos de inglês, eu preciso apresentar 10 propostas. E o dele é serviço também, né? Se a gente parar para analisar. Quando ele falou aqui uma vez que eu fui fazer um treinamento dele, eu falei, poxa, faz todo sentido. Eu comecei a colocar isso no meu dia a dia. Para eu vender 2 produtos de seguro, eu preciso pelo menos apresentar 10 estudos personalizados. Para eu apresentar 10, eu tenho que falar pelo menos com 20 pessoas. Poxa, para eu falar com 20 pessoas, eu vou investir no meu dia 1 hora, porque eu vou, em torno de 3 minutos, 4 minutos por ligação, é o tempo que eu vou investir no meu dia para fazer uma prospecção. Olhando friamente, não é nada, né? 1 hora do dia para fazer prospecção, para eu falar com 20, para apresentar 10 e fechar 2, se você tem muito claro isso, eu acho que é uma conversão razoável. Você tem 10 propostas para fechar 2 negócios. Óbvio que aqui eu estou falando de produtos, e aí aqui já falando, tá? Não de automóvel.
Eu estou falando de outros produtos, principalmente produtos que possuem recorrência. Que você tem que ter um trabalho diferente para fazer a venda. Mas, se fosse para dar uma dica de venda, de fato, eu acho que essa matemática pode ajudar. Uma matemática simples. Se você não falar, não apresentar, não vai fechar. Então, quero dobrar. Para 4 contratos, é só dobrar o número. Talvez a crise que exista dentro disso que você descreve nesse ambiente de vendas é a crise da oferta, né? A falta de. A falta dele. Porque parece que existe ainda aquele paradigma de que ofertar ofende, né? Perfeito. Não é? E como que a gente lida com isso sem ser chato? Esse é o ponto. Esse é o ponto, né? E a gente está escutando isso, a gente escuta do nosso time, a gente faz reuniões aí, alinhamentos semanais, e eles falam, poxa, André, a gente está ligando as pessoas, não quero fazer nada agora, vou esperar passar por tudo isso. É normal, a gente está escutando isso. E a gente tem a clareza de que as vendas não serão as mesmas como eram antes. A gente sabe disso. Mas não dá para parar, né? Eu falo que assim, tem muita gente que vai esperar tudo isso passar. Quando eu falo assim, os clientes, né, os prospectos, eles vão esperar tudo isso passar, mas tem gente que está disposto a comprar e tem gente com dinheiro, né? E você só vai descobrir isso se você prospectar, se você ligar. Eu vou dar um exemplo dentro de casa, né? Não sei nem se meu pai está ouvindo aí a rádio, né? Mas meu pai, ele precisa agora comprar um plano de saúde para minha irmã. Ele está disposto a pagar. Poxa, se meu pai, que está dentro da minha família, está precisando, será que não tem outras pessoas que estão precisando? E aí uma dica aqui, se eu puder passar, a gente falou isso com a equipe esses dias, né? Uma das comerciais falou, poxa, André, eu estou tentando falar com as empresas, mas todas estão fechadas, a gente liga na empresa e ninguém atende. Eu falei, será que agora é a hora de fazer um approach, fazer uma prospecção para as empresas? Será que não é o momento de a gente pegar pessoas físicas, né? Poxa, a internet é um lead inesgotável, né? Mudar o foco. Liga para as pessoas que estão em casa, né? Então acho que o grande lance, a grande sacada é falar com mais pessoas, porque vai ter gente que vai falar assim, não quero falar agora, ótimo, guarda ali, agenda para quando for acabar, você fala de novo. E você não acha que está se abrindo ou se abrirá um novo horizonte de negócios também, de empresas que vão prestar, empresas e pessoas também, que elas vão redobrar o interesse, a importância da venda consultiva? Porque, por exemplo, eu tenho uma empresa, tenho que pagar o plano de saúde dos funcionários, não pago uma parte ou uma totalidade, não importa. O olhar para aquela despesa vai ser um olhar muito mais crítico do que já era. E aí, o que vai acontecer com isso? A segunda opinião, entre aspas, médica, de um outro corretor, ou de um especialista, que se apresente como especialista, para olhar para aquela apólice, para identificar caminhos alternativos, melhores práticas, opções de mercado que o próprio corretor atual não ofereceu. Você não acha que vai nascer agora, daqui para frente, com muito mais força, a necessidade de revisão de custos praticamente que generalizada? Antes de você responder, vou passar um recadinho da Bruna Garcia. Você vai me responder essa pergunta aí, que é quase uma bíblia do Marcelo Brancati. E eu quero também que você fale da jornada do corretor de sucesso. Legal. Tá bom? Tiago, se vier a Bruna, pode soltar. Como alcançar resultados de verdade? Você já deve ter visto inúmeras dicas do que fazer para alcançar as suas metas. Mas o que pouca gente diz é que se os resultados estão demorando para aparecer, pode ser por conta da sua falta de comprometimento. Mas falta de comprometimento com o quê, Bruna? Não basta idealizar aonde você quer chegar. Você precisa ter habilidades, competências e comportamentos alinhados ao seu objetivo. Isso é muito diferente de buscar capacitação técnica, que também é fundamental. A questão é que muitas vezes não queremos romper o padrão de comportamento. E o que isso gera? Tarefas essenciais deixadas de lado por causa da procrastinação e desculpas sem fim. Muitas pessoas sonham, mas quantas de fato realizam? Resultados não vêm sem que você saiba onde quer chegar. Faça um plano de ação e decida agir. Para isso, a equipe inteira precisa trabalhar junto. E se você precisar de ajuda, conta com a gente. Tá aí o recadinho da Bruna Garcia, da Mega Luz. Bruna, concordo plenamente com você. Aliás, de encontro ao que nós estamos conversando aqui com o André Rezende. A questão da procrastinação, a questão daquele mimimi. Isso eu não faço porque eu não fui contratado para fazer isso. Eu só faço aquilo. E eu entendo que a corretora de seguros, André, é uma casa de negócios. Perfeito. Né?
todos têm que vender. Não tem essa. Ah, eu só sou financeiro, eu não vendo. Eu só faço sinistro, eu não vendo. Muito pelo contrário, né? Por algumas empresas que eu passei, eu criei essa cultura das pessoas também vender, porque na verdade, principalmente o sinistro, ele é uma venda. Exato. É verdade. E muito delicada. E além disso, né, Fábio, em cima do que a Bruna colocou, e até para o André que está aqui com a gente hoje, a reflexão interessante que para os pilares do sucesso, né? Nós temos aqui o Everton Colby-Road trazendo visões, estratégias de negócio, sendo uma contabilidade, passando por temas jurídicos, que ele trouxe várias vezes. A Bruna sobre pessoas, particularmente sobre pessoas, melhores práticas, sobre mindset, disciplina, metas, planejamento estratégico e tal. E o André hoje aqui trazendo mais uma visão complementar. Então, a gente percebe que para um business de sucesso é realmente multidisciplinar. Sem dúvida. A gente precisa realmente desenvolver, e dentre várias outras frentes também, não vou nem falar aqui de planejamento estratégico, visão de mercado, né, mas é muito amplo, né? E aí, voltando à pergunta que a pergunta que eu tinha feito para você, você concorda que vai se abrir um novo, vamos dizer um novo não, mas vai potencializar esse mercado orientado à gestão de custos ou não? Vai, total, Marcelo. Eu tenho, para mim, eu tenho uma convicção. Isso já acontecia para alguns produtos, né, no mercado de seguros, mas agora mais do que nunca você tem que ser um vendedor. Eu gosto da palavra vendedor, tá? É um vendedor consultivo, né? Não dá mais para tirar pedido. Eu acredito que vai ser aquele corretor que, assim, poxa, deixa eu ver a sua pólice. Deixa eu ver o que você tem, para ver o que eu consigo fazer, e tem que ser transparente, no sentido assim, poxa, o que você tem te atende. Ou o que você tem te atende até um ponto, eu consigo complementar. Então, isso vai acontecer muito, porque por conta de tudo isso que está acontecendo, mas mais do que isso, pelo acesso à informação. Né? As pessoas hoje, elas conseguem pesquisar, elas conseguem, fácil, né? Vai cotar um seguro de automóvel, por exemplo, ela consegue cotar em 5 lugares, né? No instalar de dentro, um clique, né? Então, se tiver aquele corretor, a gente teve uma experiência recente, né, com uma renovação, a gente passou um preço super competitivo, e a pessoa foi falar com outros corretores. E ela não fechou com a gente. Aí você fala, poxa, mas o preço estava muito bom, cara. Por que ela não fechou com a gente? Foi uma falha que a gente identificou no processo, né? Porque provavelmente não foi uma renovação consultiva. Isso já está acontecendo, a gente já percebe isso, inclusive no automóvel. Tá? Eu percebo isso no automóvel também. Está acontecendo bastante isso. E isso agora vem acompanhado de uma necessidade latente de reduzir custos, porque sem dúvida. Agora, mais do que nunca, a dificuldade das empresas em honrarem seus compromissos tende a aumentar. Isso que você colocou, me parece que vai acelerar o processo de transferência ainda maior do poder para o cliente. Exato. O cliente ele passa a ter mais informação, ele passa a estar mais informado cada vez mais, ele pesquisa mais, logo ele exige mais. Sem dúvida. E aí ele não enxergando, de repente, naquela negociação, alguém que traz essa resposta, ele já está mais informado, às vezes, até que o Verdade, senhor Marcelo Brancato. André, nosso tempo já está se esgotando. Eu quero que você fale um pouco da jornada do corretor de sucesso, que é um curso que você está promovendo, né? Me fala sobre isso aí, que eu já fiz a inscrição, tá? Oh, muito bom. Marcelo, já fez a sua? Ainda não. Vou fazer a inscrição hoje, cara. O Marcelo quer saber quantas vezes dá para parcelar esse curso. Na verdade, esse curso, workshop que eu chamo, né, Jornada Corretor de Sucesso, ela é, primeira coisa, é gratuito e 100% online, tá? Então, não vou cobrar nada para participar desse workshop. É um workshop que eu vou fazer dos dias 27 de abril, semana que vem, até o dia 1º de maio. Qual que é o objetivo desse workshop aqui? Eu vou mostrar lá como o corretor alavancar suas comissões em um nicho extremamente lucrativo, ignorado por 83% dos corretores. Qual que é a ideia desse workshop? É trazer algo novo, vou trazer ferramentas práticas que quando o corretor terminar de ver o workshop, ele pode colocar a mão na massa na hora. Mas, de novo, só vai funcionar para quem? Para quem tem comprometimento, para quem quer fazer o negócio acontecer, para quem está com mimimi e fala, não dá. E por que eu estou falando isso? Eu já fiz esse workshop aí há uns 2 meses, mais ou menos. Muita gente se inscreveu, e aí eu deixei o workshop aberto de segunda a sexta. A pessoa se inscreveu, quando foi na segunda-feira da outra semana,
um monte de mensagem lá no Instagram. André, dá pra eu ver a aula, não sei o que e tal. Não, você não viu? Poxa, não deu tempo de eu ver. Cara, você teve 5 dias pra ver a aula, meu. Você não se programou. Você não se programou. Mimimi. É o mimimi, né? Então, já falo desde já, assim, gente, é um conteúdo que eu tô fazendo com muita dedicação, muito carinho, tem muita coisa prática, eu gosto muito. Quem me acompanha nas redes sociais vai ver aí, eu vou muito direto ao ponto. Eu gosto de... Uma das coisas que eu adoro fazer, pegar coisas complexas, eu empacoto e entrego de maneira simples. Isso é bom. Então, a jornada do corretor vai entregar isso. Eu já coloquei aqui na nossa página o link, tá? Legal, muito O bom. pessoal fazer a descrição. Muito bom. Muito legal, porque tem um conteúdo muito rico. Aliás, até também a Escola de Negócios Seguros está promovendo alguns cursos gratuitos também. Verdade. Eu já fiz alguns. Então, assim, você tem toda a ferramenta e esse programa ajuda a impulsionar isso. Se você não fizer, porque realmente você não quer e não tem interesse. Exato. Mas como você é um corretor profissional de seguros, você vai fazer. Por favor. É gratuito? E qual é a carga horária? Na verdade, ó, os vídeos que eu já produzi alguns, né? São vídeos curtos, gente. São vídeos de 30 minutos, 25, 40 minutos que eu vou fazer por dia. Por dia. Então, assim, se você pegar na segunda-feira que eu vou colocar a primeira aula, você vai ter que dedicar, investir, não vou falar que é gastar, mas investir 30 minutos do seu dia para conteúdo, porrada de conteúdo. De graça? De graça. Porra, De graça. Tá de brincadeira, né? O cara esqueceu. Ele tá dando isso de presente pros concorrentes, de graça. Pois é. Agora... Eu adoro esse mercado de seguros, corretores, cara. Eu sou apaixonado para falar para corretor, eu gosto. Não, cara, você dando que recebe. E uma curiosidade, esse mercado de 83%, né, qual é o mercado? Você pode falar agora ou só vai revelar? Só na jornada, vai ter que descobrir. Então tá aí essa Vai ter que deixar cara. o gostinho pra Ô, André, fica aqui uma pequena lembrança da tua participação. Muito obrigado. Do programa, do nosso programa. Posso abrir? Você tem alguma coisa Olha aí. aí. Ultimamente o Marcelo está entregando pedra. Poxa, eu adoro isso aqui porque eu sou viciado em café, né? Olha só que Você legal. também é? Sou viciado em café. Personalizado. Se dá pra ver aí quem tá acompanhando. Personalizada do programa. Olha que legal, hein? Eu sou profissional de seguros, André Rezende. Muito obrigado. Adorei. Obrigado. viu? André, Nós que chegamos ao agradecemos. final do nosso programa, deixe seus contatos aí, fica à vontade. Legal. Faleceu. Então, mais uma vez, quero agradecer. O seu recado, né? Poxa, foi muito legal participar aqui com vocês. Muita gratidão. Espero que os corretores que estão nos ouvindo aí, que vão nos ouvir aí nos próximos dias, recebam isso com muito carinho, porque a gente faz isso de fato com muito empenho. Eu dedico tempo para isso, porque eu gosto de fazer isso. E parem de procrastinar. Procrastinar, todo mundo procrastina, né? Mas assim, coloque o que é importante na frente. Priorize, tenha comprometimento com a sua vida e pare de brincar com a sua carreira. Acho que esse é o recado que eu gosto de passar, porque o mercado de seguros ele é maravilhoso e a profissão de corretor de seguros, na minha opinião, é uma das mais nobres que tem e é uma das que você pode trabalhar de maneiras infinitas. Você pode trabalhar com o nicho, com o mercado que você quiser, é só você se adaptar e ir para cima. Puxa, perfeito. Isso aí, Marcelo. Bom, estamos aqui de volta, né, Fábio? Agora esperamos que num ritmo normal, com todo o ambiente aqui protegido, né? A gente está aqui no programa hoje porque a rádio tomou todas as precauções, desde os detalhes do microfone, ambiente e tudo mais. Então a gente está muito seguro e tranquilo aqui. E que a gente retome todas as atividades com mais confiança, como o André colocou, acreditando no futuro melhor. Evidentemente, o cenário que se desenha ele vai ser ainda mais desafiador em muitas áreas, mas é justamente nesse ambiente que novas oportunidades surgem, de aprendizado, de desenvolvimento, de crescimento, não só financeiro, mas também crescimento pessoal. Então, acho que a gente tem que deixar aqui uma mensagem de que a gente continua acreditando naquilo que a gente faz e que a gente vai trazer mais novidades, vai fortalecer ainda mais nossa presença aqui para ajudar a nossa categoria, não apenas corretores, mas profissionais de seguros nessa jornada de desenvolvimento. Boa noite a todos, então, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Também me despeço por aqui. André, muito obrigado pela sua participação. Marcelo Brancati, Amanda, que está aqui com a gente dos bastidores, muito obrigado. Agradeço também ao Thiago, que está aqui na técnica do som, e ao nosso diretor de produção, Fábio Ribeiro. Semana que vem tem mais. Você fica aí ligado que já começa o programa É Fato com o Guto, o Galo e toda a galerinha aqui, o Silvião. Um abraço, até a próxima semana. Valeu! Valeu! Valeu!